Seja bem-vindo à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e aparentemente o tiro do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo tentando pressionar ministros do STF para salvar o pai dele tá saindo ainda mais pela culatra. Como assim, Carlito? Ainda mais pela culatra. A gente já percebeu que o mundo inteiro democrático questionou a atitude do Trump em colocar contra o ministro Alexandre de Moraes as sanções da tal Lei Magnitsky, até porque o ministro não se enquadra nos critérios, inclusive técnicos, para a aplicação da lei. A gente viu que as falas do Trump sobre o ataque à democracia brasileira, a falta de liberdade de expressão e a mentira sobre os direitos humanos também não colou e não agradou, inclusive, ninguém, porque não é conectada com a realidade. E a gente tem visto que existe uma pressão do bolsonarismo para tentar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que o Davi Alcolumbre também já deu de ombros e falou que não passará nem se tiver a assinatura de todos os senadores. Porque, como bem lembrou o presidente do Congresso Nacional, que é presidente do Senado, né, o Davi Alcolumbre, o impeachment não é uma questão de assinaturas ou não, mas sim de crime de responsabilidade. E na análise dele, o ministro Alexandre de Moraes não cometeu nenhum crime de responsabilidade. E aí agora é onde eu entro para dois pontos importantes. Vamos lá, para a matemática bolsonarista. Caso eles consigam ali o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, o presidente que vai indicar o sucessor do ministro Alexandre de Moraes será o presidente Lula. Ah, mas a gente tira os casos da mão do ministro Alexandre de Moraes. Pois é, vocês podem até tirar o caso da mão do ministro Alexandre de Moraes, mas não sairá da turma do STF que está. Então, mesmo que vocês consigam tirar o ministro Alexandre de Moraes, o ministro que será indicado por Lula entrará no lugar do ministro Alexandre de Moraes e os casos passarão, os casos que estavam na mão do ministro passarão, evidentemente, para o ministro indicado pelo presidente Lula, e mesmo que se tenha um sorteio para se redistribuir a relatoria deste caso, o caso continuará na primeira turma, certo? Então, vocês só vão dar um tiro na testa de vocês. Só que olha que interessante. A pressão que eles estão fazendo junto aos ministros do STF, buscando sanções para ministro e tudo mais, não tem surtido primeiro o efeito de tentar acovardar a corte, como a gente já viu, os ministros estão atuando corretamente, mas tem um ministro, que é o ministro Luiz Roberto Barroso, que é presidente do STF, que no dia 12, inclusive, deixa a presidência do STF. Hoje, inclusive, está tendo uma votação simbólica, né, para escolher o ministro Edson Fachin para ser o novo presidente do STF, que inclusive terá como vice o ministro Alexandre de Moraes. O que isto quer dizer? Que quando o ministro Fachin se ausentar do Brasil ou precisar participar de algum evento fora de Brasília e não puder participar das sessões do Supremo Tribunal Federal, quem irá presidir o STF será o ministro Alexandre de Moraes. Mas olha que interessante, a pressão que está acontecendo em relação a tudo que o Brasil vai vivendo de 2019 para cá, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, até agora, tem incomodado o ministro Luiz Roberto Barroso. E segundo informações de fontes dos bastidores da política em Brasília, ele estaria cogitando, após deixar a cadeira de presidente do Supremo Tribunal Federal, agora em setembro, também abrir mão da vaga de ministro do STF. Vaga esta que ele só teria a obrigatoriedade de deixar em 2032, que é quando ele faria 75 anos e teria a chamada aposentadoria compulsória. Para os bolsonaristas que já vão choramingar, dizer que é uma armação do Lula com o Barroso, calma lá, tá? Por quê? Não é a primeira vez recentemente que a gente tem um ministro do Supremo Tribunal Federal que fica de saco cheio das ameaças, que fica de saco cheio do que está acontecendo e antecipa a aposentadoria. O ministro Joaquim Barbosa, se não me falha a memória, em 2014, ele antecipou a aposentadoria dele, ele tinha 59 anos na época, ainda teria pelo menos mais 16 anos como ministro do Supremo Tribunal Federal, mas segundo pessoas próximas a ele, as ameaças na rua e na internet, as agressões que ele sofria na rua e na internet, inclusive pessoas da família dele, pessoas próximas que também eram atacadas e criticadas nas ruas e na internet, levaram o ministro a antecipar a aposentadoria. No caso do ministro Barroso, além de toda esta cobrança que tem acontecido, como a gente citou, tem a questão também de ele está sendo cobrado até hoje pelaquela fala do perdeu o mané, né, que foram lá encher o saco dele em Nova York, ele, perdeu o mané, não amola, e aí até hoje enche o saco dele, ele não consegue em alguns lugares, não consegue ter uma vida plena mais como ele tinha no passado. Recentemente ele ficou viúvo também, e aí, meus amigos, caso aconteça realmente essa indicação, ou melhor, essa saída do ministro Barroso do STF, quem é o responsável por indicar o sucessor dele? Porque quem indica o novo ministro do STF é o presidente da República. E aí quem indicaria seria o presidente Lula.
E quem seria, Carlito, os nomes, né? Quais seriam os nomes? Eu trouxe aqui alguns nomes para a gente discutir. Já adianto para vocês que um desses nomes é muito ligado à política, tanto que é provável que ele seja o mais defendido, talvez, pela classe política, mas o Lula não quer abrir mão dele, porque Lula quer que ele seja candidato em 2026. Eu vou trazer para vocês a lista agora, meus amigos. Nessa lista que vocês estão vendo aqui do lado, ó, essa lista aqui, tá vendo aqui, ó? Caso o ministro Luiz Roberto Barroso saia do Supremo Tribunal Federal, seria esta aí a lista de nomes que o presidente Lula poderia indicar. Eu coloquei a lista aqui na ordem que eu desejo, né? O que eu defenderia. Em primeiro lugar ali, estaria o ministro Jorge Messias, né? O advogado-geral da União, o AGU, na verdade, né? O advogado-geral da União, que para mim deve ocupar, se não a cadeira deixada agora por Barroso, uma das 3 cadeiras que será deixadas ali até 2030, caso Lula seja reeleito, como tudo demonstra que acontecerá, né? As pesquisas mostram que o presidente Lula será reeleito em 2026, e aí ele poderia indicar mais 3 ministros ainda até dezembro de 2030, porque são 3 ministros que se aposentam entre o Lula 4 e o fim do Lula 4, se o Lula for eleito, né? Serão os ministros Fux, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes. Então Lula poderia indicar 3, né, para essas vagas do Supremo Tribunal Federal. Se não me engano, o primeiro que se aposentadoria era o Fux, depois a Carmen Lúcia e depois, acho que em dezembro de 30, o ministro Gilmar Mendes. E ainda tem essa possibilidade de indicação do ministro, da saída agora do ministro Luiz Roberto Barroso de forma antecipada. Então o nome que eu defenderia hoje seria o nome do Jorge Messias, tá? Eu defendo que se tenha, inclusive, outras mulheres indicadas, eu vou falar mais sobre isso também, mas para essa indicação imediata agora, eu acho que o nome do Jorge Messias seria muito bom, porque a gente não tem a garantia da reeleição do Lula no ano que vem, né? Eu acredito que ele vai ser reeleito, mas a gente só consegue confirmar quando acabar a eleição. Os dados hoje mostram a reeleição do presidente Lula de maneira até mais fácil do que muita gente imaginava. Então, para mim, estaria ali em primeiro aqui, ó, o AGU, né? O Jorge Messias está aqui. Na sequência, o Bruno Dantas. Depois, o Vital do Rego. O Bruno Dantas é ministro do TCU, o Vital do Rego também é ministro do TCU, mas ele é presidente do TCU, né, do Tribunal de Contas da União. E aqui está o Rodrigo Pacheco, que é o nome que a classe política apoiaria. Inclusive, o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, ao saber da possibilidade do ministro Barroso antecipar a aposentadoria e saber da possibilidade do presidente Lula indicar o Rodrigo Pacheco para o cargo de ministro do STF, ele já informou com o presidente Lula que ele não só apoia e dá aval, como ele ajudaria ali a aprovar o nome do Rodrigo Pacheco. Por quê, Carlito? Isso é importante. Porque, diferente do que disse recentemente o despreparado senador da República pelo estado do Rio Grande do Norte, o senhor Rogério Marinho, o ministro do STF não tem nenhum voto do povo. Isso é mentira, porque ele não tem voto do povo diretamente. Mas ele tem voto do povo através de vocês, que são nossos representantes. Tanto que o ministro Alexandre de Moraes, que foi criticado pelo Rogério Marinho, ele disse que o ministro estava lá sem receber um voto sequer. E ele não recebeu só um voto, ele recebeu mais de 50 votos de vocês, senadores, que aprovaram ele na sabatina em 2017, tá certo? Então ele entrou lá com a aprovação de vocês. E aí o Davi Alcolumbre, em tese, viabilizaria com maior facilidade, em tese, a aprovação do Rodrigo Pacheco para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. O grande problema é que o presidente Lula não quer isso, porque ele imagina que o Rodrigo Pacheco é o candidato que poderia derrotar em Minas Gerais a extrema-direita no cargo, para concorrer ao pleito ali no cargo de governador de estado. Inclusive saiu uma pesquisa recente que mostra que o Cleitinho lidera os cenários de governo do estado em Minas Gerais e que o pai do Nicolas lidera alguns cenários para o Senado Federal, uma das cadeiras, né, em 2026 lá em Minas Gerais. Então a gente precisa ficar esperto para isso. E por que, Carlito, teria esse endosso ali do Rodrigo Pacheco, ou melhor, do Davi Alcolumbre, a candidatura do Rodrigo Pacheco? Porque a eleição do Davi Alcolumbre foi avalizada pelo Rodrigo Pacheco. O Rodrigo Pacheco ajudou a reconduzir o Davi Alcolumbre para a cadeira de presidente do Senado mais uma vez. E ainda tem um fator importante, né, que é um outro fator, que existe também a possibilidade do presidente Lula indicar uma ministra, mulher. Até porque desde a saída da ministra Rosa Weber, a ministra Carmen Lúcia passou a ser a única ministra mulher do nosso Supremo Tribunal Federal. Carlito, mas se o ministro Barroso antecipar a aposentadoria, o que é que ele faria? Segundo essas fontes que estão divulgando algumas informações, apuraram aí, algumas informações que eu apurei também, ele seria indicado, provavelmente, para trabalhar em uma embaixada brasileira fora do Brasil, em um país de língua inglesa que não seria os Estados Unidos da América. Então eu queria que você comentasse aqui embaixo. Você acha que essa possibilidade é real, que pode acontecer? Se você acha, qual desses nomes da lista que eu coloquei, vou até colocar de novo aqui, ó. Quais desses nomes aqui da lista vocês acham que deveriam
ser ali indicados pelo presidente Lula. Quais desses nomes aqui da lista deveriam ser indicados pelo presidente Lula? E quais desses nomes também vocês acreditam que deve ter ali, quer dizer, quais desses nomes devem ser indicados pelo presidente Lula, perdão, e quais nomes eu não coloquei aqui que vocês acham que poderiam ocupar esse espaço aí também, tá certo? Compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no canal da Revista Fórum, deixa seu like, grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!